Vamos começar? Nosso estudo esta noite, não sei se vocês estão lembrando que nós já começamos isso, né? Aí a gente teve que dar uma pausa, ficou longa, a gente vai retomar. Então hoje eu vou rever alguma coisa que a gente já viu e dar continuidade, tá bom? O nosso estudo então é sobre essa teocracia mediada, esse governo de Deus na vida humana, a teocracia, né? A vida humana guiada por Deus. Esse governo de Deus sobre a nossa vida, sobre as coisas da nossa vida, e este governo, né, como que Deus foi estabelecendo isto. Tudo bom? Faz tempo que eu não vejo você, Ferrari. Então assim, a gente vai... ele veio, mas eu não estava, né? O Marcos me falou que ele veio. Então assim, a teocracia mediada é justamente então esse estudo de como Deus... E nós vamos voltar lá no deserto, lá na saída do Egito, para ver como Deus construiu este conceito na mente do povo de Israel. O povo de Israel era só uma família, a família de Jacó, né? A família de Jacó que saiu da Palestina e foi para o Egito. Ficaram lá 400 anos, e daquela família de aproximadamente ali umas 70 pessoas, surgiu um povo de quase 2 milhões ou 3 milhões de pessoas, porque a gente não tem um número exato, porque eles não contavam as mulheres e as crianças. Então, se a gente for pegar o número de homens que saiu ali do Egito, por baixo ali, uns 2 milhões e meio de pessoas saíram do Egito, de 70 pessoas, mas está certo, né? 400 anos, né, gente? Se você pegar a história do Brasil, o Brasil foi descoberto em quando? Quando? Vocês estão bem de história, hein? 1500, pelo menos isso a gente sabe, né? O Brasil foi descoberto em 1500, 1530 começou a ser, colonizado, né? E hoje nós estamos, quantos anos depois? 500 anos, mais ou menos? E nós já somos 200 milhões. Olha, até que o crescimento deles lá é que atendendo às demandas daquela época, né? Lembra que tinha muita mortandade, várias coisas aconteciam. E eles eram escravos. Mesmo assim, 2 milhões de pessoas, 2 milhões e meio de pessoas aproximadamente, saíram do Egito e formaram uma nação. Então, um povo saiu do Egito. E aí Deus começa uma nova etapa no seu relacionamento com o homem, que é justamente a construção, né, a construção de um pensamento, de uma maneira de pensar, né, como que seria uma teocracia, um governo de Deus sobre a vida humana. E eu estou chamando de teocracia mediada, eu não vou explicar agora essa palavra segunda, mas eu vou dizer assim, vou só apenas dizer, que você vai ver depois nos governos de Davi, de Salomão e do próprio Jesus, que o governo de Deus é mediado, ou ele usa um mediador para realizar esse governo na vida humana, tá bom? Então, boas-vindas aos irmãos, boas-vindas aos que estão pela internet, para acompanhar nosso estudo hoje. Vamos cantar o hino 288, já que a gente está falando aqui de governo, estamos falando de rei, vamos cantar que nós pertencemos a um reino diferente deste da terra. Vamos cantar a mensagem real, o hino famoso, Sou Forasteiro Aqui. Eles vão soltar o playback e nós vamos cantar com o playback. Em pé. Pode soltar. Forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei, é a mensagem provinda lá dos altos céus.
que vos reconcilieis com o Senhor, Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador, pois quem o receber no reino vai viver. Venho em serviço do meu Rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor, Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que um rosal, o lar celeste tem, a bênção imortal, o gozo eterno além. No céu tem galardão, quem flui a redenção. Venho em serviço do meu Rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor, Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Senhor, dá-nos a disposição de coração para entender estas coisas, Senhor. Para entender que pertencemos a Ti, que vivemos para Ti, que a nossa alma, Pai, sinta prazer em pertencer a um reino que está acima deste mundo, e que tenhamos coragem, ó Pai, para viver o Teu padrão. Desperta-nos, ensina-nos, Senhor, convença-nos, internalize em nós este conceito de vida. Permita-nos o despertamento para estas coisas. Ajude-nos no estudo da Tua Palavra. Abra os nossos olhos, Senhor, que a Tua Palavra nos conduza, que ela sirva de alimento para esta esperança do Teu reino. Te pedimos estas coisas em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, posso pedir um favor para vocês? Vem um pouquinho para frente, assim, usa os bancos da frente. Que bom que você veio. Eu fiz o convite e você veio mesmo, hein, rapaz? Muito bom. Obrigado por vir. Porque assim, ó, eu não vou poder mexer muito, porque está gravando, vai para a internet, não posso ir até vocês. Então, se vocês virem até mim, eu fico muito feliz. Que eu sou do tipo que eu gosto muito de ir perto. Aí eu fico, sabe aquele professor que vai lá na carteira do aluno? Sou eu, né? Então aqui a gente conversa melhor e eu me sinto mais à vontade. Gente, o que é importante a gente aprender nesse tema? Isso que eu acho que antes da gente começar a gente precisa entender. Hoje eu vou mostrar para os irmãos ali em textos bíblicos que Deus faz propositadamente com que a mente do povo de Israel e consequentemente a nossa pense de forma teocrática. A ideia, como a gente cantou agora no hino, nós somos embaixadores de um reino que é superior ao reino da terra. Nós somos a amostra deste reino de Deus neste mundo, e Deus quer governar a nossa vida. E existe um padrão, um reino tem suas leis, um rei tem um rei, e nós temos tudo isto. Só que nós temos tudo isto vivendo assim numa espécie de exílio do reino. Como se a gente tivesse um reino e vivesse para aquele reino ainda em exílio. Só que o nosso rei exige que mesmo no exílio onde estamos,
nós vivamos o seu padrão. Hoje está se discutindo muito, curiosamente, nas últimas semanas aí eu vi várias postagens de internet falando sobre o tema da teonomia. Já ouviram falar disso? Não é muito comum a gente ouvir falar disso, mas isso era um tema da teologia muito comum. Se não tiver um problema no lápis, vocês vão ler aqui. Tem se discutido muito esse tema aqui, da teonomia. E ele está se apresentando de novo, né? Está se apresentando de novo, justamente por causa do que a gente está vendo acontecer lá no Oriente Médio com o ISIS, como é que a gente chama aqui? Estado Islâmico, por causa do Estado Islâmico. Porque o Estado Islâmico está estabelecendo, né, segundo eles, um território, eles chamam lá de califado, um território onde a lei teocrática deles vai funcionar. Então eles estão chamando aquele Estado de um Estado teocrático. Algumas repúblicas deste mundo, como o Irã, são hoje consideradas repúblicas teocráticas, entre aspas, muçulmanas. Nem todos assumem isso tão claramente, mas alguns grupos menores falam assim, não, aqui é uma república teocrática. E por causa desse reacender da teocracia, reacendeu também a discussão sobre a teonomia cristã. O que é a teonomia cristã? Era um pensamento de muitos cristãos de que os cristãos deveriam dominar o mundo e estabelecer uma lei baseada na lei de Deus. Não exatamente como o Islã faz, né? Porque existem leis que são religiosas impostas às pessoas, mas a teonomia cristã pensava em estabelecer leis comuns, leis de trânsito comuns, baseadas nos princípios da lei de Deus, o que parece ser muito razoável em algum sentido. Aliás, muitas leis que nós temos têm essa visão. Por exemplo, no Brasil existe uma lei ainda, né, anti-abortista, que está sendo discutida. Se vai cair ou não, se vai mudar ou não. Essa lei foi estabelecida justamente por causa de influências cristãs no nosso meio. Então era mais ou menos isso a ideia dos teonomistas, de que as leis de um país deveriam, de alguma maneira, mesmo as leis comuns, né, não leis religiosas como no Islã, mas as leis de um país, as leis civis, as leis ligadas à questão do crime e tudo mais, elas deveriam refletir o padrão da lei de Deus. Bom, em geral, nós cristãos, né, entendemos que a lei de Deus deve regular a nossa vida. Nós entendemos isso. Entendemos que mesmo que o Brasil tenha leis que sejam contra a lei de Deus, o cristão, ele tem que fazer a sua vida ser regulada pela lei de Deus. Então existe assim uma certa teonomia pessoal. Bom, nomos é lei, eu nem falei isso, né? Nomos é lei, lei de Deus, theonomos, né? Por isso que alguém fala assim, um lugar sem lei é uma anomia, ela não tem lei, é uma anomia. Então, esses termos aí, se digitar na internet, aparece de monte, tá? Então assim, nós entendemos que a lei de Deus deve governar a nossa vida. E nós entendemos que nós temos que ser luz para o mundo, não é isso? Nós temos que ser luz na vida daqueles que não creem em Deus. E nós entendemos que uma boa maneira da gente influenciar é ajudar essas pessoas, de alguma maneira, a viverem de acordo com a lei de Deus, até porque a lei de Deus, os códigos morais da lei de Deus estão no coração do homem. Não é verdade? Abra lá em Romanos, vai. Romanos, capítulo de número 2. Porque essa discussão está se reacendendo, e ela está se reacendendo com uma crítica. Porque muitos cristãos hoje estão indo para um caminho mais radical de tentar dizer o seguinte, de que não importa, os cristãos têm que dominar a política e impor uma lei totalmente cristã. Veja, esse não é um princípio reformado. O princípio reformado é de liberdade religiosa.
Tá? Mas esse é um debate, né? Abra em Romanos, capítulo de número 2. Alguém lê para mim aí os versos 14 e 15. José, pega aqui para mim o microfone e leva para quem vai ler. Ou você mesmo lê para nós. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência aí a secretária e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Exatamente. A ideia aqui é assim, os gentios, aí ele está falando das pessoas, essa expressão gentios, os povos, aí para Paulo ele está se referindo aos que não são cristãos, aos que não conhecem a lei de Deus. De vez em quando eles fazem coisas de acordo com a lei de Deus. E eles fazem isso por quê? Porque existe uma lei de Deus gravada no coração deles, a norma da lei está lá. Então você não precisa ser crente para amar seu filho, e nem mesmo para amar o seu próximo. Você nem precisa ler a Bíblia para amar o próximo, é ou não é verdade? Às vezes um ímpio, uma pessoa até que nega a Deus, um ateu que nega a Deus, que tem qualquer tipo de resistência a falar em Deus ou a pensar que Deus existe, ele pode fazer coisas de acordo com a lei de Deus, mesmo que ele não crê em Deus. O que o texto está dizendo é que, quando eles fazem isso, não tendo lei, eles agem de acordo com a lei, porque existe uma norma da lei no coração, na natureza humana. Deus que criou o homem. E Deus colocou um padrão de funcionamento criacional de acordo com a sua lei. O problema é que o pecado vem e interfere nesse funcionamento. Aí o homem passa a agir de forma disfuncional, ou seja, não de acordo com a lei. Aí Deus vem dar a lei para trazer o homem de volta. Dá para entender isso? Sim ou não, gente? Vocês não olhem para mim com uma cara assim de não vou perguntar. É para perguntar. Vamos falar disso um pouquinho? Tudo bem? Se você tiver qualquer dúvida, me pergunta, tá? Olha só. Quando Deus criou o homem, o homem era perfeito, certo? É assim que nós cremos. Quando Deus criou o homem era perfeito. Deus havia posto no coração dele, como de todos, a sua lei, ou seja, um funcionamento de acordo com o que tinha que ser. Deus criou o mundo e fez o mundo funcionar do jeito que ele queria que funcionasse, inclusive o homem. Só que o homem pecou. E o pecado trouxe o que a gente chama de queda e uma disfunção. O homem passa a agir não mais de acordo com a lei de Deus, mas de acordo com o seu próprio coração. Ele deixa de ser teocêntrico e passa a ser egocêntrico. Só que essa lei não foi apagada totalmente. Mesmo o homem vivendo para si mesmo, ele ainda tem resquícios da lei. E quando aquela lei não atrapalha o fato dele estar buscando a sua autoglorificação, ele vive de acordo com a lei. Então tem hora que ele funciona de acordo com a lei e tem hora que não. Então Deus dá a sua lei escrita, aquela dada a Moisés, para quê? Para que este homem que está disfuncional creia nessa lei e se force a funcionar de acordo com a lei de Deus. Está corrigindo um problema que está acontecendo em nós. Pois não? Pergunta ao microfone. Moço, irmãos aí do som, se ele perguntar sem o microfone, sai aí para vocês? Que aí se facilita. Se der para ser sem o microfone, até melhor. Porque... Aí dá para se entender que fica uma questão aí na minha cabeça sem entender muito. Pode falar. Aí nos 5 pontos do calvinismo, né, nós temos lá a depravação total. Total. Do homem.
E aí, mas ele ainda tem essa norma gravada no seu coração. Quer dizer, isso aí de todo não foi corrompido. Não foi corrompido de todo. Não, a imagem de Deus não foi totalmente retirada do homem. Ela está desfigurada. O que acontece, Eldo, para explicar aí a sua questão, então a depravação total não é depravação total, não é isso que você estaria perguntando? Você não quis perguntar para não pôr em xeque as doutrinas calvinistas, né? Mas é assim, quando ele diz depravação total, quando os reformados levantam essa tese, os calvinistas levantam essa tese, estão dizendo o seguinte, que até mesmo quando eles seguem a lei de Deus, eles fazem coisas boas de acordo com a lei de Deus, eles não fazem para a glória de Deus. Então eles, na verdade, nunca buscam a Deus, mesmo quando fazem o que está de acordo com a lei. Eles não fazem isso para buscar a Deus, porque a depravação total, ela se refere à incapacidade do homem de ele, por si só, decidir, sem nenhuma ajuda de Deus, eu vou buscar Deus. Não. Quando ele decide que realmente vai buscar Deus, e o coração dele sente necessidade e se inclina para Deus, verdadeiramente, Deus está agindo. Ele não vai buscar Deus. Mesmo que ele cuide do filho dele, como Deus ordenou para a gente cuidar dos nossos filhos, ele cuida até a certo ponto. Porque ele não faz isso para Deus. Ele faz isso porque isso é bom para ele. Ele se sente bem. Ele ainda tem um coração egocentrado. Então a teonomia é aquela ideia, é a mesma ideia desse governo teocrático de Deus sobre a nossa vida. Tá? É sobre isso que nós vamos falar. A vida humana guiada por Deus. Tá? Vamos lá. Nós vemos na Bíblia que Deus não chega para o povo dele, aquela nação que está saindo do Egito, mas a partir de agora eu governo vocês, está aqui a minha lei. Ele podia, né? Eles acabaram de sair do Egito, antes de chegar no Sinai, já podia distribuir o panfletinho da lei para todo mundo. Aí era pedra, né? Um panfleto de pedra para todo mundo. Deus podia fazer isso. Assim, a partir de agora vocês vão viver de acordo com isso aqui. Realmente Deus dá a sua lei ao povo. Nós vamos ver isso. Mas Deus vai internalizando este processo aqui, ó. O viver teocrático. Deus vai ensinando o povo a viver debaixo de uma teocracia, debaixo do governo dele próprio. Não é uma coisa assim que acontece da noite para o dia na saída do Egito. É algo que eles vão aprendendo à medida em que eles caminham. Por isso que eu chamo aqui de processo de internalização. Vamos lá para o desenho. O pessoal da câmera fica atrás de mim aí, mas é assim, ó. Desenha assim. Aqui está o homem que está saindo lá do Egito. Ele tem uma mente que ficou 400 anos no Egito. Ele já tem, por natureza, uma ego-referência. Ele é egocentrado, ego-referente. Todo homem é. Mas é o povo de Deus. Ele é ego-referente e ele viu lá no Egito dúzias ou dezenas, centenas de deuses. E ele conhece o politeísmo. Era a experiência deles. Aquela geração de 400 anos no Egito está ali. Não, eu conheço um monte de povo, nós somos escravos. Eles não entendem, eles não têm identidade. É um povo sem identidade. Sem identidade. Esse povo vai sair do Egito. Ficou feio esse desenho aqui, deixa eu dar uma consertada. Esse povo vai sair do Egito. Esse povo vai sair do Egito e eles não vão servir a Deus imediatamente, gente. Eles nem sabem como fazer. Então Deus vai começar um processo de internalização da verdade. Deus vai começar a ensinar a verdade. O processo de Deus sempre foi o ensino.
O próprio Senhor Jesus quis dizer, ide a todo mundo, pregai o evangelho a todas as nações, fazendo discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado. É um processo de ensino. Então, a internalização é um processo de ensino e internalização dos valores do governo de Deus sobre o viver humano. Então, é um processo de internalização. Deus ensina o seu povo o viver teocrático. Primeira coisa que Deus faz, a sua apresentação. Lê para mim aí, quem lê? Consegue? Dá para ler? Para vocês aí? Sônia, consegue ler, Sônia? Então leia, por favor. Apresentação do Eu Sou. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Se você for lá no capítulo 3 de Êxodo, você vai ver que essa apresentação de Deus ela é muito significativa. Abra lá no capítulo 3, um versículo que não está disposto aí, e leiam para mim aí o verso de número 14, o verso de número 15. Veja que a ideia de Deus é que eles deveriam lembrar deste nome geração após geração. Eles deveriam dizer assim, olha, sabe o Deus que nos tirou do Egito é o Eu Sou, o Iavé, aquele nome impronunciável, tá? Lê aí para mim, quem achou? Êxodo 3, versículo 15. 3:15. E Deus disse mais a Moisés, assim dirá aos seus filhos de Israel, o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial, de geração em geração. Então eu quero que você veja, esse é o meu memorial, de geração em geração. Esse nome tem que ser lembrado. Deus quer ser lembrado pelo seu povo. Isso é um processo de internalização. Aí o pai falava para o filho, o Eu Sou nos tirou do Egito, o Eu Sou nos tirou do Egito. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é o Deus. Lembra quanto a Bíblia repete? É o Deus de Abraão, Isaque. Todo mundo sabe isso. Por que a Bíblia repete tanto? Porque isso é um processo de internalização. É a apresentação de Deus, tá? Eu quero que você note que esse é um processo de ensino, gente. Esse é um processo de ensino, tá? Gente, se vocês tiverem perguntas ao longo da exposição, podem fazer. Uma outra coisa que eu acho importante sobre o processo de internalização, já falei disso na outra vez, o processo de internalização do governo teocrático, é que Deus chega para Israel e ele vence o rei do Egito. O faraó não queria deixar o povo sair. O que é que Deus faz? Manda as pragas. Por que não manda 2, 3 pragas já de uma vez, né? Não, Deus vem num processo de vitória sobre vitória contra os deuses do Egito, que eu acho muito interessante isso, tá? Outra pessoa lê aí para mim esses versículos, 6 a 8 de Deuteronômio. Quiser ler na Bíblia, fica à vontade. Deuteronômio 6, de 6 a 8. Veja que já bem depois, Moisés escreve para o povo, e eu vou chamar a atenção de que Deus deixa claro que o que ele queria é isso aqui, ó. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa de servidão do poder de Faraó, rei do Egito. Para eles saberem o seguinte, Deus tirou vocês do rei do Egito, porque ele é mais poderoso que o rei do Egito. Pode ler, Helder. Porque tu és povo santo ao Senhor. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eras o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa
e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Na linguagem bíblica, né, isso aqui sempre faz muito sentido. Você que quer aprender a ler a Bíblia e tentar extrair o melhor, aprenda a fazer um tipo de leitura. Palavras com mesma raiz. Quase sempre quando se usa palavras com a mesma raiz ali num texto muito próximas, talvez tenha ali uma ideia de contraste muito forte, ou de fortalecimento de um argumento. Olha aqui. Aqui era a mão, ele fez. De quem é essa mão poderosa? Ele, com a mão dele, ele libertou o povo do poder. Com a mão poderosa dele, libertou o povo do poder de Faraó. Ele está querendo mostrar a sua grandeza. Em outras palavras, a força do governo de Deus sobre todas as coisas. Só por exemplo, eu não vou pegar as pragas do Egito, porque elas são muitas, para fazer. Um dos grandes deuses do Egito, sabe qual que era? O deus Nilo, o rio. E o rio era adorado, era um dos principais deuses, porque o rio Nilo, que é um dos maiores rios do mundo até hoje, ele era a razão da fertilidade da terra do Egito, porque ele desembocava naquele delta do Egito. Não sei se vocês sabem, né? Ali na África, no norte da África, né? O norte da África é mais ou menos assim. Se eu não me engano, a África é mais ou menos assim, ó. É mais ou menos assim, né? Até parecida com o Brasil um pouquinho. O Egito vai ficar aqui assim, mais ou menos. E o rio Nilo é um rio que vem até o centro aqui da África. E quando ele chega lá no finalzinho, depois vocês veem lá, eles abrem 4 braços assim, que forma esse desenho aqui do delta do Egito. Esse é conhecido delta do Egito, onde ficava ali a capital do Egito, né? E aquele lugar era muito fértil, porque ali a água do rio Nilo banhava aquela região, banha até hoje como uma coisa muito grandiosa. É como o nosso rio Amazonas, tá? Como o nosso rio Amazonas, o rio Nilo para eles, né? O rio Amazonas, acho que é o mais volumoso de todo o mundo. O rio Nilo é um dos mais volumosos, mas o rio Nilo acho que é o maior em extensão, alguma coisa assim. Depois vocês pesquisam. Então assim, qual foi a primeira praga? Hã? Não. A água do rio virou sangue. Aí a água que era a água do deus Nilo ficou imprestável. A descrição do texto bíblico diz que Moisés feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó, e toda a água se tornou em sangue. Está certo que os magos do Egito fizeram algo semelhante. E aí começou uma série de demonstrações do poder de Deus sobre os deuses do Egito. Havia um deus que tinha cabeça de rã, eu não lembro o nome dele, e depois uma das pragas, a segunda praga é a praga das rãs. Eles criam a bem-aventurança da terra, e o pó da terra virou piolho. E qual era o maior de todos os deuses do Egito? Maior de todos. Deus Nilo era um dos maiores, um dos mais venerados, mas tinha um que todo mundo era obrigado a venerar. O próprio Faraó. Qual que é a última das pragas? A morte dos primogênitos. E qual foi o primogênito que morreu mais importante? O filho de Faraó. Deus vencendo Faraó. Deus vencendo os deuses do Egito e vencendo Faraó. Isso tudo é um processo de internalização de quem é Deus. Não só para o seu povo, mas também para o próprio povo do Egito. Deus fala assim, eu vou mostrar quem eu sou, e mostra quem ele é para o seu próprio povo. Seu próprio povo só conhecia como poder, porque o Egito naquela época era a grande nação, ele rivalizava sim com algumas nações, mas naquela época era o grande poder mundial. E Deus mostrou que ele era mais poderoso que o grande poder mundial. Vamos adiante.
Deus tem um processo de internalização cuidando da mente dos filhos do povo de Deus. Ele trabalha a mentalidade deles. Vamos ver esse texto aqui, Êxodo 12. Aqui eu estou citando alguns versículos, né? Um texto longo que descreve quando Deus manda estabelecer o ritual da Páscoa. Lembra a Páscoa? No dia lá em que o anjo ia passar para matar todos os primogênitos, Deus pede para eles fazerem o holocausto, pegar o sangue do sacrifício, passar nas portas, eles sentarem à mesa para comer todo aquele sacrifício. E os filhos deles iam sentar à mesa com eles. E Deus mandou eles fazerem isso sempre, mesmo depois de saírem do Egito. E olha o que Deus mandou eles falarem para os filhos. Quem que vai ler para a gente? Vai lá, Fátima. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Ó, importante aqui, ó, estatuto perpétuo. Para sempre vocês vão fazer isto entre vocês. Lá para frente. Quando vossos filhos os perguntarem que rito é esse, respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito. Quando feriu os egípcios, ele livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então assim, isso ele tinha que fazer para os filhos, sempre. Isso é um processo de internalização da verdade, do governo de Deus. Eles estão aqui aprendendo a serem governados por Deus, aprendendo a agradecer, aprendendo a honrar, aprendendo a adorar, aprendendo a confiar no poder de Deus. Estão aprendendo quem é Deus, o eu sou. Eles estão num processo de aprendizado do governo teocrático de Deus sobre a vida deles. A internalização pelos sentidos. O que é isto? Veja, eles não só aprendiam porque os pais ensinavam, não só aprendiam porque eles foram libertos, mas eles aprendiam vendo, ouvindo, até pegando, até o cheiro tinha a ver com aprendizado. Eu peguei aqui só alguns exemplos, tá? Porque senão é muita coisa. Opa, peraí, é aqui. Não, mente dos filhos. Ah, tá, fui para trás. Para frente. Aqui, não sei se vocês conseguem ver, só para ter uma ideia. Quando Deus organizou o povo, Deus falou o seguinte: bom, vocês vão fazer para mim um tabernáculo. E o tabernáculo vai andar com vocês. E no deserto eles andavam, o tabernáculo andava junto. Mas não só isso. Deixa eu ver aqui qual é o texto, acho que é em Números. Se você puder abrir aí comigo, acho que é Números 12, deixa eu ver se é. Não, não é Números 12. É um pouquinho antes, vamos ver. A organização... Aqui, é Números 2. Você vai ver ali o texto sobre a organização do tabernáculo. O que é? Você lembra que tinha 12 tribos, lembram disso? Os filhos de Jacó formavam 12 tribos, essa altura não era mais meia dúzia cada um, era milhares, centenas de milhares de pessoas para cada tribo. 600 mil para um, 800 mil para outro, 300 mil para um outro, e assim vai, né? E Deus colocou cada uma delas num lugar. E fez o seguinte, Deus colocou-as assim ao redor do tabernáculo. Está vendo o tabernáculo no centro aqui? Eles ao redor do tabernáculo. Para mim, isso aqui é uma lição cognitiva de Deus, é uma ação cognitiva. O que Deus está fazendo? Ó, Deus está se colocando no meio do povo o tempo todo. Tudo na vida deste povo estava girando em torno do Senhor e do tabernáculo, principalmente. Tanto é que aqui, ó, vamos ver já, a gente vai ver já, mas aqui, a nuvem, sabe a nuvem da congregação? Ela descia no tabernáculo, ela ficava ali. Quando Deus queria que eles andassem, a nuvem se levantava e andava. O povo desmontava o tabernáculo
e seguia a nuvem. Aí a nuvem parava, eles montavam o tabernáculo e faziam o arraial todo em volta. Depois você pode dar uma lida aí, mas vamos ler só o seguinte. Lê o verso 1 e 2 do capítulo 2 de Números. 1 e 2 de Números. Disse o Senhor a Moisés: Tá ligado, eu acho. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo os inimigos da casa de seus pais. Ao redor, de frente para a tenda da congregação, se acamparão. Então, só para vocês terem uma ideia, foi essa organização aí, vem quem se acampa de que lado, tá bom? Que é isso que eu coloquei aqui, tá? Um outro exemplo é o próprio tabernáculo. Aqui é uma língua, não sei se dá para vocês verem tudo, mas eu vou descrever aqui para vocês. O tabernáculo, que é esse esquema aí, ficava bem no meio de toda a congregação. Eles tinham que fazer o quê? O sacerdote ficava aqui, eles entravam, só tinha uma porta, eles tinham que entrar por essa porta aqui, tá? Essa porta que ficava aqui, esse portão, que ficava para o lado leste, não, o oriente, né? Ficava aqui, ficava para o lado leste. Eles tinham que entrar aqui. Aqui tinha um altar, uma mesa, onde eles apresentavam ali o holocausto. Então eles levavam, ali tinha um sacerdote, eles levavam o animal, ele cortava a cabeça do animal, despejava o sangue ali, então ele oferecia o holocausto. Aí o sacerdote, depois que a pessoa oferecia ali o sacrifício, o sacerdote saía dali, vinha até aqui, ele se lavava aqui no mar de, como é que é? O mar de bronze, era uma bacia de bronze com água, simbolizando a purificação, ele se purificava e ele entrava aqui no lugar santo. Este lugar santo tinha os pães da proposição, o candelabro, tá? Esses símbolos que tinham dentro do lugar santo. Ele, purificado aqui, oferecia a Deus o sacrifício e pedia o perdão de Deus para essas pessoas aqui. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava também no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, ali para fazer a expiação por todo o povo. O que isso aqui significa? O povo era obrigado a vir aqui trazer as suas ofertas. O que Deus estava fazendo? Deus estava propondo um aprendizado constante. Se você olhar isso aqui, esse desenho aqui, ó, ele mais ou menos segue a ideia de um lugar, como é que fala? De um palácio real. O lugar mais protegido e mais especial do palácio de um rei, qual que é? O trono. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, eu governo vocês. E eles iam a este Deus pedir este governo, através do sacrifício. Nós pecamos, perdoe-nos para que estejamos debaixo de teu governo. Irmãos, isso aqui é um processo de internalização. Eles viviam isso, eles aprendiam, eles entravam lá, viam o sacrifício queimando, tinha o cheiro do holocausto, a visão do holocausto, a roupa do sacerdote, o sangue aspergido. Tudo isso Deus fazia para quem? Para ele? Não. Fazia isso para o povo. Para quê? Ensinar. Internalizar. Colocar na mente do povo o que é o sacrifício, o que é o pecado, o que é o perdão, o que é o governo de Deus, a relação pactual, a relação de perdão, a relação de proximidade, a relação de respeito, porque aqui tem proximidade e distância ao mesmo tempo. Eles vêm próximo, mas eles não são iguais a Deus. Estão separados de Deus. Olha que
É um processo, irmãos, eu acho um processo, isso é uma coisa muito bonita. Fora isso, não vamos falar hoje, mas os elementos de que eram feitos, as cores, aí tem uma série de estudos que falam, né, as cores do tabernáculo, os detalhes, o que era de ouro, o que era de prata, o que era de cobre, o que era de madeira, por que era, e assim vai. Tinha todo um ritual, tinha tudo aquilo muito visual, muito simbólico. Qual que é o problema nosso com esses símbolos? Deixa eu voltar aqui. Qual que é o problema nosso com estes símbolos? O problema nosso com estes símbolos é que a gente acha que como é que eu vou falar? O misticismo natural do homem acaba esquecendo que esses símbolos apontam para Deus e começa a achar que estas coisas passam a ter poder em si mesmas. Então, você é capaz hoje de uma igreja evangélica, que já existe, infelizmente, você chega lá, você entra na internet, tem lá na igreja uma Arca da Aliança, uma réplica, né? Com o objetivo de que você vai e coloque seus pedidos lá, porque ali Deus vai abençoar. Não, tem que ir numa igreja que tem a Arca da Aliança, porque é a Arca do Testemunho, é onde Deus está. Nós temos que tomar muito cuidado. Na verdade, as coisas têm que apontar para Deus. E hoje nada mais deve apontar para Deus no lugar de Jesus. Tá bom? Vamos adiante, gente. Tem muita coisa e eu quero terminar. Acho que eu não vou terminar hoje, mas vamos lá. Um outro jeito de Deus internalizar pelos sentidos é este aqui, ó. É Deus seguir acima, né, sobre o povo e à sua frente. Aquele negócio da nuvem, tá? Vamos só ler esse versículo, não vamos nos deter muito nisso. Quem lê pra gente? Fábio, por favor. Tem que ficar verdinho o botão aí, Fábio. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo. Falhou? Vê lá com ele lá. Melhorou. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. Continua, Fábio. A nuvem cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Então era assim, olha, pode ir. Isso aqui, ó, foi uma prática em toda a jornada do deserto. Você sabe o que é você ver Deus levantar? Opa, vamos dizer assim, que fosse assim. Opa, Deus levantou. Vamos seguir. Ó, a nuvem parou. Vamos ficar. Além da ideia da sombra, além da ideia do cuidado, do fogo à noite para aquecer o deserto, a gente faz essas ligações. Mas o importante mais aqui, o texto bíblico, trabalha muito mais com isso aqui, ó. A ideia de que ela está sobre o povo e ela está à frente do povo. Ela se levanta e ela anda à frente. Deus está ensinando o viver teocrático aqui. Deus está ensinando o povo a viver para Ele. Internalização pelas necessidades. Gente, vocês vão se importar se a gente não ler os versículos para ganhar um pouquinho de tempo? Pode ser? Eu vou só citar e resumir, tá bom? Aqui, Deus dá alimento ao povo. O povo chega para Moisés e fala: ah, Moisés, que história é essa? Você tira a gente do Egito, lá tinha carne do Egito, tinha as panelas do Egito. A gente vivia do lado da panela do Egito, comia a carne do Egito. Olha aqui, pois... Opa, voltando. Aqui, cadê? Pois nos trouxeste a esse deserto para matar de fome toda essa multidão.
Sabe o que é que Deus faz? Olha o que é que Deus faz. Eis que vos farei chover pão do céu. Um detalhe importante. Diariamente eles tinham que colher. Mas por que Deus não dava uma quantidade de pão assim para uns 2, 3 dias? Internalização. Dependência. Ele é o nosso alimentador, o nosso provedor. Deus está ensinando o povo a viver teocraticamente. Ele é que governa. Ele é que cuida das nossas necessidades. Antes de dar o maná, ele ainda deu carne junto, né? Mandou umas cordonices, eles comeram as cordonices, depois começou a cair o maná. Depois você vê, se vocês quiserem anotar o texto lá é de Êxodo 16. Depois no Êxodo 17, o povo fica com sede. Eles vão para o lugar, acho que é Refidim. Lá em Refidim, ele não tem água, eles reclamam. Bom, padrão do povo. Murmurar. Tá? Padrão do povo, murmurar contra Moisés. E murmurar sempre jogando na cara de Moisés isso aqui, ó. Nos fizeste subir do Egito para nos matardes agora de sede. O que é que Deus faz? Passa diante do povo, toma contigo os anciãos, leva contigo em mão a vara que você feriu o rio, no caso aqui o Mar Vermelho, e vai. Eis que estarei ali adiante de ti, na rocha de Horebe, ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. É Deus fazendo o quê? Mostrando que Ele governa, quando Ele satisfaz as necessidades. Até hoje Deus é assim. Internalização pela disciplina. Então Deus se apresenta e diz, eu sou Deus. Ele vence os poderes do Egito. Ele ensina o povo a obedecê-lo ali pelos sinais, como por exemplo a Páscoa. Ele internaliza pelos sentidos, olha, todo mundo está sempre em volta do Senhor, todo mundo sempre entrando no tabernáculo e vendo Deus ali no tabernáculo. Todos os elementos que lembram Deus e lembram que o povo depende de Deus. As necessidades do povo é Deus quem cuida, mas Ele também disciplina. Ele governa, Ele disciplina. Eu peguei alguns exemplos de disciplina, não todos que tem lá, mas eu peguei alguns. Por exemplo, os idólatras. Lembra do bezerro de ouro? Moisés subiu para receber as tábuas da lei, o povo não aguentou. Ó, faz um Deus para nós, que nós estamos aqui sozinhos, sem Moisés. Eu acho que ele até que morreu lá. Gente, não tem passagem mais deprimente, que vergonhosa para o povo de Deus que essa. Depois vocês leem lá, até o próprio Moisés fala, vocês me envergonharam. Né? Deus chega para Moisés chega para Deus e fala, Senhor, perdoa o povo. Se o Senhor não perdoar esse povo, risca o meu nome do livro da vida. A resposta de Deus foi essa aqui, ó. Opa, não essa. A resposta de Deus não foi essa, não. Foi essa aqui, ó. Espera aí, essa aqui. Riscarei do meu livro aquele que pecar contra mim. Aí fala para Moisés, vai lá e leva esse povo para longe de mim. O meu anjo vai junto com você. E eu vou mandar o meu anjo. Eu vingarei neles o meu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Moisés já tinha matado uma centena lá, amando de Deus, os que puxaram a idolatria, Moisés matou, e Deus ainda feriu mais tantos. Deus internalizando o seu governo por meio da disciplina. Mostrando a ira de Deus. Gente, faz isso até hoje. Deus corrige a gente, hein? Por que Deus faz isso? Para mostrar que quem manda é Ele. Quem manda é Ele. Tem. Outra disciplina, rebelião de Coré, Datã e Abirão. Está lá em Êxodo 16. São aqueles que se rebelam contra a liderança de Moisés e Arão. E Deus fala, vocês estão rebeldes contra Moisés e Arão? Deus chama eles na responsabilidade, né? Isso aqui foi um dia terrível, viu? Depois vocês leem aqui. Aconteceu que acabando Moisés de falar, né? A terra debaixo deles se abriu a boca, os tragou com suas casas. Né? Eles desceram vivos ao abismo. Deus disciplinou.
Deus disciplinou até Miriam, que reclamou de Moisés e ficou leprosa. Gente, é Deus internalizando, dizendo, quem manda aqui sou eu, e é do meu jeito. Se eu escolhi Moisés, vai ficar Moisés. Tá bom? Internalização pelo sustento do culto. A última parte. Deus está ensinando um viver teocrático, quando Deus fala assim, vocês vão ter que cuidar do culto que vocês fazem para mim. Eu quero que vocês me cultuem. E quem vai sustentar esse culto é vocês. Por exemplo, o candelabro, lembra o candelabro representando a palavra de Deus? Tinha que ficar sempre aceso para dizer que não falta a palavra de Deus. E quem que tinha que trazer o azeite? Ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite. Os filhos de Arão vão conservar o candelabro aceso. De manhã e à tarde, né? Lembra, manhã e tarde, sempre a ideia lá do Gênesis. Quando vira o dia para eles, tá? Fica aceso dia e noite, perpetuamente em favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. E eles tinham que sustentar esse candelabro aceso. Isso aqui é o sustento do culto, é uma internalização de que Deus está ali para falar e Ele tem que falar sempre. E eles é que tinham que manter aquilo aceso. O holocausto, né, eles deviam trazer continuamente as ofertas perante o Senhor, tá? E ele santificaria os filhos de Arão para oficiarem. Eles tinham que ir sempre lá entregar o holocausto. Eles tinham que manter aquele culto. Lembra que parte do holocausto ficava com os filhos de Arão, que é o sustento, primeiro aqui o cuidado do tabernáculo, mas já vou aqui, o sustento dos levitas. Depois eu volto. Os levitas eram sustentados por eles. Eles estavam ali para conduzir o holocausto e eles tinham que sustentar os levitas. Vou voltar um aqui, que era o cuidado com o tabernáculo, as ofertas. Depois vocês veem, Êxodo 35, né, que assim, eles tinham, quando o tabernáculo foi construído, toda a congregação saiu da presença do Senhor e veio um homem cujo coração moveu, impeliu e trouxe oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação. Eles é que sustentavam isto. Por que Deus fazia isto? Para internalizar o seu governo sobre eles. Até hoje, você traz o seu dízimo à casa do Senhor, você traz a sua oferta, quando você mantém a obra do Senhor, você está participando de um processo de internalização do governo de Deus sobre a sua vida. Isso é muito importante. Né? O sustento dos levitas. Irmãos, nós vimos então hoje assim, que o governo teocrático de Deus não foi algo que Deus simplesmente estabeleceu, mas Ele vai ensinando a gente a viver este padrão teocrático. Esse é o papel do trabalho da pregação, do trabalho do estudo das Escrituras. Isso é que nós estamos fazendo hoje aqui, o que a gente faz sempre. O que eu acho que você deve ter em mente? Que Deus deve estar te ensinando de alguma maneira. Às vezes pela disciplina, às vezes pelo repetir de coisas na sua vida, do ensino. É óbvio que alguns daqueles elementos não existem mais, não existe mais o tabernáculo. Mas o tabernáculo é substituído, por exemplo, a ceia do Senhor, onde a gente tem a morte do Senhor Jesus Cristo sendo repetida. Né? Calvino era favorável de que a ceia do Senhor fosse celebrada toda semana. Há muitos reformados que defendem, e eu acho uma ideia, ela tem um lado bom e um lado ruim, considerando quem nós somos hoje, né? A nossa cultura hoje, mas o lado bom é que essa ideia de continuidade ela é sempre muito positiva para internalizar. O problema é que nós somos de uma geração que banaliza a rotina. Aí daí um pouco a gente vai começar a participar da ceia como se fosse de qualquer coisa. Então esses dois lados. Então acho bom que a gente tenha uma rotina, mas ao mesmo tempo ela não tão intensa. Quando nós falamos assim para as pessoas, a palavra de Deus não muda. Ela é e será. Nós não estamos falando que não muda o sentido da palavra, muda a maneira de apresentar. Às vezes de apresentar. Muda às vezes a maneira de apresentar, sim, o sentido, o ensino não, mas
muda, por exemplo, a aplicabilidade, porque a cada nova circunstância, né, esta palavra se aplica para você numa circunstância, essa mesma palavra se aplica a você numa outra circunstância, às vezes até de modo diferente. Mas quando diz a palavra é imutável, é porque não existe uma segunda palavra, né? E assim, Deus está fazendo isso. É isso que Deus está fazendo, ensinando a gente a viver para Ele. O que é bom? É bom quando você colabora. Gente, por que Deus faz isso tão continuamente? Porque é fácil a gente se esquecer de viver para Deus. Esse processo aqui de internalização, né, de identificação com Deus, de transformação de ego-referência para tel-referência, ele é um processo de Deus na nossa vida, e ele é uma grande luta que a Bíblia diz que a gente tem o Espírito lutando contra a carne. E é lógico, a carne, no sentido, o pecado que habita em nós, luta contra essa teocentrização da nossa vida. Aí a gente acha que manda na própria vida, não quer saber de Deus mais. Ou só quer saber de Deus desse jeito. Você precisa trabalhar todo dia, lembrar que todo dia é dia de aprender o viver teocrático. E melhor ainda é quando você também pode ensinar os outros o viver teocrático. Esse é o papel dos pais para os filhos. Se você tem que fazer alguma coisa para o seu filho, faça isso. Ensine o viver teocrático para ele. Sei que às vezes a gente põe filho futebol para aprender a jogar, põe filho no karatê para aprender a lutar, se defender, põe a filha no balé para aprender a ser mais graciosa, põe numa boa escola para ter quem sabe, um futuro melhor. A gente até incentiva, eu já estou até planejando, quando minha filha começar a estudar, eu vou no escritório de arquitetura pedir emprego para ela, já estou pensando, já até falo com todo mundo que é arquiteto, a gente pensa no trabalho. Se a gente quer dar um legado duradouro e eterno, e o melhor, eficaz para esta vida, temos que fazer o mesmo que Deus faz conosco, internalizar, fazer a função de ser instrumento de internalização do viver teocrático na vida dos nossos filhos. E para vocês que são vovós, você não é vovô não, né, Fábio? Ainda não, está longe ainda, né? Ensinar isso para os netos, o viver teocrático. Ensinar isso para os amigos, compartilhar com a família. Porque é fácil a gente deixar de viver para Deus. Pode falar, Edu. Eu sei que a gente sempre tem que partir do ponto que Deus nunca erra, né? Sim, Mas eu sempre enxergo o Velho Testamento como um projeto que deu errado e Cristo vindo como plano B. Claro que não é assim, né? Mas assim, por que sei lá, essa internalização acabou falhando e Cristo veio justamente para rebater os guardiões das leis, né? E os guardiões da lei colocaram Cristo no madeiro. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Nós vamos chegar lá, mas vai demorar. Só o ano que vem. Porque o meu projeto de ensinar isso aqui, eu vou passar um bom tempo falando disso. Eu dei um curso recentemente, estou escrevendo ainda, nem terminei. Eu fiz o curso, já é o 2º ano. Né? É um curso que eu dou em EAD pelo Centro de Pós-Graduação do Andrew Jumper, para alunos de qualquer formação, tem médico, psicólogo, tem que ter formação, eu acho que tem que ter superior, porque é um curso em nível de pós-graduação. Né? Bom, enfim, mas ainda nem terminei o meu curso, e não cheguei na metade do curso, porque o meu curso vai até o Novo Testamento. Mas eu dou ferramentas. Então eu vou chegar lá no Novo Testamento também. Eu estou ainda na parte dos profetas e eu estou com 150 páginas, mais ou menos. Mas vamos lá, só para assustar vocês um pouco. Você está me dizendo que esse processo de internalização, por que ele falhou? Não é isso? E eu vou
tentar persuadir você de que ele não falhou. É que você tem a ideia. Por exemplo, quanto tempo eles passaram no deserto? Não, no deserto. No deserto, gente, 40 anos. 40 anos no deserto internalizando. Entraram na terra de Canaã, não entraram? Entraram. Não aquela geração, mas eles entraram com Josué. O período de Josué é marcado por obediência. Que coisa boa. Mas não totalmente. Nós vamos ver, não vou explicar hoje. Mas depois eles saem desse período, entram no período de juízes. Mais ou menos 430 anos dos juízes. Eles não tinham internalizado? Pois é. Aqui só tem O livro de Juízes diz assim: cada um fazia o que bem parecia a seus olhos, porque não havia rei em Israel. Falhou o processo? Aqui Deus está ainda internalizando. É que você tem em vista um processo curto. Porque nós temos uma vida curta. Então achamos que 400 anos é uma falha para um projeto. Mas um dia para Deus é igual e 1000 igual um dia, não é isso? Tá bom. Por que teve esse período de desobediência? E por que o livro dos Juízes enfatizam tanto que não havia rei em Israel? Porque logo depois do período de juízes vinha uma nova fase. A fase da monarquia. E eles precisavam saber, para receber um rei, mediador da teocracia, eles precisavam saber que era necessário um rei. E para saber que era necessário, Edu, eles tiveram que ficar sem. Então não é que falhou. Deus usa muito isso. Quer ver um exemplo? Adão está lá no jardim do Éden e estava sozinho, sem mulher. Se ele tivesse escrito um livro naquela época, e depois ele ia dizer assim: eu era feliz e não sabia, talvez. Brincadeira, mulheres, brincadeira. Brincadeira. Adão está lá. Estava sozinho. Aí Deus faz ele fazer o quê? O que Deus manda ele fazer? Pôr nome nos... Aí ele vai pôr nome nos animais. Aí ele põe nome no macaco. Que nome que ele pôs no macaco? Monkey. Para os americanos. E para a macaca? Opa, peraí. Tem macaco, tem a macaca. Tem o elefante e a aliá. Depois vocês veem esse nome. Elefante e aliá. Não sei se elefoa está certo. Eu sei que eu aprendi aliá. Tá? Tem o jacaré e a jacaré fêmea. Aí a Bíblia diz que ele viu isto e percebeu uma coisa. O que ele percebeu? Que ele não tinha uma que fosse igual a ele. Os outros todos tinham. O que Deus fez? Ele perceber a necessidade. Deus faz muito isso. Você já viu aqueles dias que você passa sem orar? Sem ler a Bíblia? Passa longe de Deus? Aí de repente, o que você faz? Vem a tempestade. O que a gente faz na hora da tempestade, gente? Procura abrigo. Procura abrigo. Não é assim? Ou vocês são diferentes de mim? A gente vai aprendendo a não fazer isso conforme a gente vai internalizando. Mas muitas vezes a gente precisa voltar atrás, aprender. Então, Edu, ele precisava mostrar a necessidade da monarquia. Aí eles tiveram a monarquia de Davi. Ótimo. Depois tiveram a monarquia de Salomão. Boa. Não ótima, boa. Porque Salomão depois pecou. Aí veio Roboão. E o governo que era unido ficou dividido. Como que Deus, o povo de Deus está dividido? Aí eles tiveram que ir para aprender onde?
Resumindo, tá? Foram para o exílio. Para valorizar o governo teocrático só de Deus. Foram para o exílio. Lá no exílio eles aprenderam. Depois você vai ler o livro de Lamentações e vai ver que Jeremias fala, eu sei que o Senhor trouxe a gente aqui para a gente aprender. Para a gente reconhecer o pecado. Deixa eu só completar a linha do tempo aqui. Eu deixo você voltar até. Saem do exílio, voltam para a terra, o templo está destruído, não é mais a mesma coisa. O que eles vão fazer? Reconstruir, para reaprender. Tá certo? Até que vem Jesus, para substituir tudo isso. Mas antes de Jesus, ainda tem 400 anos de silêncio. Que ele não dá profeta nenhum. Tanto é que o profeta diz assim, terão sede de pão, terão sede não de pão, não de água, mas de ouvir a palavra de Deus, e não acha quem pregue. Até a palavra de Deus, Deus precisou tirar para eles sentirem necessidade. Até que vem Jesus. Então, para mim, não é que falhou. É que aquele todo era o plano. É um plano só de internalização. Aí vem Jesus. E Jesus prega. É crucificado com 33 anos, não é isso? Só que aí ele vai para o céu. Aqui, tem monarquia. O conceito de monarquia já está presente. Jesus vem como? Lembra como é que ele termina na cruz? Rei dos judeus? E ele vai lá para o céu para assumir o trono, não é isso? Só que aí vai ser um reino espiritual, não é? O que ele manda para a terra? E o que é que o Espírito Santo vem fazer? Habitar no nosso coração. Então o processo de internalização aumentou, porque agora ela é internalizada também por uma obra interna do Espírito, por meio da palavra. E assim vai. Desculpa me prolongar. Fala, Eldo. Deus desde o início, né, nunca falhou, porque foi cumprida a vontade dele, exatamente como ele quis que acontecesse. Certo. Mas desde o início, ele quando houve o pecado lá, né, ele prometeu o Salvador que viria resgatar, né, lá em Gênesis 3,15, né, foi tudo apontando para Cristo. E lá, você não falou, mas lá no deserto tudo, desde lá, da saída do Egito, já apontava derramamento de sangue, tudo aquilo. Eu não falei, tudo isso apontando para Cristo, como símbolo, como sinais, sombras, né? A gente vai ver, veja, a gente está só começando, tá? Hoje eu demorei porque eu tive que rever uma aula que eu dei há muito tempo atrás, então a gente demorou um pouquinho mais, né? Mas na verdade a gente vai ver que o próprio Novo Testamento vai dizer que tudo aquilo já estava falando de Cristo como nosso Rei. A serpente, todas essas coisas. O maná, aí Jesus vai falar, eu sou o pão que veio do céu. Ele está fazendo referência ao quê? Ao maná, né? A água que saiu da rocha, diz assim, aquele que tem sede, vem a mim, né? Vem a mim, que eu lhe darei de beber, e ele nunca mais terá sede. Isso é a Escritura, gente. Já ouviram a pessoa falar que até arrepia? Eu arrepio de dizer uma coisa para vocês. A palavra de Deus, ela é profunda. O que Deus está nos ensinando sobre Ele na palavra é uma coisa profunda. Zé, você pode copiar isso aí, que isso aí eu não tenho em lugar nenhum. Tá? Eu quero uma sugestão, tira a foto. Muita gente faz isso. Quando eu dou aula assim fora, o pessoal fala, não apaga não. Principalmente adolescente. Tira a foto, pode tirar a foto. Faz uma selfie do lado do quadro. Tá certo? Pode levantar, Zé, se precisar. Irmãos, quero encerrar dizendo para os irmãos que a importância disto é que você perceba a necessidade de que a sua vida seja submetida a este processo teocrático de Deus te governar. E a gente não aprende isso só em lições como esta nossa.
A gente aprende isso nas circunstâncias da vida. A gente aprende isso também pelos sentidos, se a gente tiver a mente preparada para enxergar. Tá bom? A gente dá sequência. Fala, Fabinho. Eu falo Fabinho, mas você está longe de ser Fabinho, viu, Fabião? Estou precisando voltar a ser Fabinho. Esse processo dessa internalização, assim, eu achei muito interessante. Se foi nessa sequência, eu vejo de uma forma assim muito organizada, né? Muito organizada. Muito precisa. Primeiro você mostrar os maiores, a ira divina, né? Até a parte da organização assim, do culto. Tudo. E que ela é constante hoje na vida dele. Constante. Então, essa internalização valoriza. Ela tem hoje muito. Essa internalização continua hoje. É que Cristo pega todas estas sombras e continua nos mostrando essas sombras agora a partir dele. Mas eu quero chegar no Novo Testamento e mostrar para vocês que hoje a internalização é o Espírito. Depois vocês leem Ezequiel 34, né? Ezequiel 34, a promessa do que o Espírito vai fazer. Ele vai dizer assim, tirarei de vós o coração de pedra, colocarei em vós o 36, o coração de carne, e farei com que vocês andem nas minhas leis. Internalização. Jeremias 33 vai falar assim, e naqueles dias que o Senhor enviar o Espírito, ninguém mais precisará ensinar o seu irmão, porque ele colocará essa lei no coração das pessoas. Tá bom? Isso. Nós somos privilegiadíssimos. Você imagina que o povo precisava ir no tabernáculo todo dia. Todo dia não, mas com muita constância para ver os sacrifícios, e nós podemos fazer isso todo dia, através da leitura da palavra e o Espírito falar em nosso coração. Nós somos os privilegiados, e os privilegiados serão mais cobrados. Vamos ficar em pé e vamos orar. Mais uma vez, Senhor, damos-te graças pela palavra que nos instrui, que aponta caminhos, e pedimos que o Senhor nos dê coração para crer nesta palavra e forças para praticarmos aquilo que ela ensina, Senhor. Conceda-nos um viver na Tua presença, diante da Tua face todos os dias, governados, ó Pai bendito, por esta maneira teocrática ensinada na Tua palavra, para fazermos tudo para Ti, Senhor. Nos permita conhecer mais estas coisas no estudo da Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Avisos rápidos, gente. Sábado, 19 horas, é isso? 20 horas, temos a cantata do nosso coral, aquele evento de Natal tão especial.